vivamente às claras. Senhor presidente, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado, nobre deputado Roberto Lucena. Eu vou pedir à nossa expositora que tenha uma memória de elefante para guardar todas as perguntas e responder no final. Depois, se o senhor puder encaminhar essa mesa as perguntas, fica mais fácil. Porque eu também achei muito pertinente e interessante as perguntas. Com a palavra, o nobre deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, deputado Marco Feliciano, eu cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos desta audiência pública, bem como aos convidados expositores desta audiência. O Dr. Hermes Rodrigues, que fez uma exposição extraordinária nesta tarde, doutora Tereza Lamer Franco Neto, que vem em nome do Ministério da Saúde, e o deputado João Campos, que é um deputado de atuação reconhecida por todos nós nesta casa. Senhor presidente, eu queria fazer algumas observações com relação a esse tema, dizendo que, reconhecendo aquilo que já foi dito pela mesa, que hoje há uma tentativa de colocar essa temática nos mais diversos segmentos. E a principal delas é tirar da força da lei a legalização ou impedimento para o aborto e levar para o campo da interpretação e das orientações. Isso é um risco que nós estamos correndo, porque querem, na verdade, burlar o legislativo, ultrapassar o legislativo para dizer que essa é uma questão de saúde pública, e aí, segundo a orientação da Organização Mundial da Saúde, pode-se fazer independentemente de lei que autorize ou não. Esse é um ponto. Mas, paralelamente a isso, também no ordenamento legislativo há inúmeras propostas que buscam avançar na questão da liberação do aborto. Uma prova disso mais recente é o novo Código Penal brasileiro, sendo gestado no Parlamento, especialmente a proposta que tramita no Senado Federal, que no seu artigo 128 elastece as possibilidades para o aborto legal. E o que diz o artigo 128, apenas para memorizar, para trazer à memória aquilo que está no texto. Não há crime de aborto. Inciso 4. Se por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Vejam, dois critérios aqui objetivos para aferir a liberdade para abortar. Primeiro, vontade da gestante. Primeiro, vontade da gestante. Isso aqui parte de uma tese da autonomia da mulher sobre o corpo, sendo adotada por uma corrente aí. Segundo, médico ou psicólogo atestar que ela não terá condições psicológicas. Primeiro, o médico não atesta questões psicológicas. Segundo, é uma burla à Constituição Federal. Pelo que prevê o artigo 128, senhor presidente, basta a mãe não querer a criança e um médico ou psicólogo atestar esta vontade, pronto, tem licença para matar. É simples assim, sem rodeios, licença para matar. Ora, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, coloca a vida como um bem jurídico indisponível. O Estado não pode dispor da vida de ninguém. Senhor presidente, essa mesma Constituição que coloca a vida como um bem indisponível, um bem inviolável, coloca a salvo a vida do pior criminoso. O pior criminoso, aquele que a sociedade, na sua maioria, ainda que vá às ruas querendo a pena de morte para ele. A Constituição Federal diz que não. No Brasil não haverá pena de morte, mas querem licença para matar inocentes. Será que nós temos o direito de ir tão longe? Será que nós temos o direito de ir tão longe
pela via da legislação ordinária, burlando a Constituição Federal, para dizer que não, se a mulher, se a mãe tiver vontade e um médico corajoso, um psicólogo corajoso atestar, tem licença para matar o inocente. Senhor presidente, aqui não se trata de uma questão de fundo religioso, filosófico. Aqui se trata do bem mais valioso que tem, a vida. Nada se compara à vida. E a Constituição colocou a salvo como um direito inviolável. A criança tem o direito de nascer, crescer e ser feliz, e ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Eu fiz aqui, senhor presidente, para concluir, algumas observações com relação às exposições que nós ouvimos, e eu queria, resumidamente, dizer o seguinte. Primeiro que, quando a presidente Dilma deu aquela declaração, o termo que ela usou, e eu fiz questão de anotar aqui, porque eu acreditei nele também. Só que hoje, depois que o tempo passou, eu cheguei a uma conclusão que na época nós pensamos com o coração e não com a razão. Porque se tivéssemos pensado com a razão, o texto que foi colocado no texto, do ponto de vista da hermenêutica, permite o que está acontecendo hoje. Sou, vírgula, pessoalmente, contra o aborto. E precisa de ser um hermeneuta especialista para entender esse texto. Sou pessoalmente contra o aborto. Olha, pessoalmente, eu sou contra muita coisa. E às vezes, em nome... Isso acontece conosco aqui. Nós somos contra algumas situações aqui, mas que em nome do coletivo, mas que em nome de algumas circunstâncias, nós nos reduzimos naquela nossa vontade pessoal para, em nome de uma circunstância, de um momento, permitir a aprovação disso ou daquilo. Sou pessoalmente contra o aborto. O governo não. Pessoalmente é contra. Agora o governo não é contra o aborto. Porque tem praticado, tem patrocinado não só estudos, mas inclusive legislação sendo aprovada nesta casa que induz a prática de aborto no Brasil. São fatos. Agora eu queria aqui, primeiro, respeitosamente, a doutora Tereza fez uma exposição bastante conservadora, sem trazer de forma clara, límpida e cristalina a posição do Ministério com relação ao aborto. As práticas do Ministério nos aponta, nos dá o direito de fazer algumas afirmações. Embora a fala de Vossa Excelência aqui hoje tenha sido bastante cuidadosa, bastante equilibrada. Que bom fosse essa a posição do Ministério da Saúde e do governo brasileiro. Mas o Ministério da Saúde tem, em algumas ações, patrocinado ações que caminham para essa questão da liberação do aborto. E aí eu faço algumas indagações. O papel do Ministério da Saúde qual é? Qual a natureza jurídica do Ministério da Saúde? Desenvolver política pública de defesa da saúde. É da natureza do Ministério da Saúde defender a vida. Quem defende a saúde, defende a vida como bem maior. Ao patrocinar a defesa do aborto, vai contra a sua própria natureza. Quem busca saúde, senhor presidente, busca vida, não busca morte. Então é contraditório um ministério que tem na sua natureza o patrocínio da saúde e da vida, permitir que através de alguns canais o aborto chegue. Ou, para o Ministério da Saúde, a gravidez é doença. Porque se para o Ministério da Saúde a gravidez for doença, aí não há nenhuma ofensa à sua natureza constitutiva, aí não há nenhuma ofensa ao seu papel como órgão de gestão da saúde. Eu queria, senhor presidente, aqui concluir a minha fala dizendo que nós não temos o direito de decidir sobre quem vive e quem morre. Esse direito não está em nossas mãos. Esse direito não está em nossas mãos. Não temos o direito de sentenciar à morte inocentes neste país. É nossa obrigação, não vou dizer nem como legisladores, não,
como seres humanos, à luz da dignidade da pessoa humana, defender a vida como valor supremo. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do Ministério da Saúde. Esse é o papel dos atores que atuam nesse parlamento. Então, eu quero dizer aqui que nós vamos continuar gritando. E gritemos todos. Não à morte, sim à vida. Não à morte, sim à vida. Esse é o nosso grito. E quando fazemos esse grito, senhor presidente, fazemos porque aqueles que estão no ventre da mãe não podem gritar. Então gritemos nós por eles. Não à morte, sim à vida. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Antônia Lúcia. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, deputado federal Marcos Feliciano, pela essa iniciativa tão importante que ocorre hoje aqui na nossa comissão. Parabenizar o autor, ou os autores desse requerimento de alta relevância, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos